Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live. E hoje é a primeira live da série de palestras que vão falar sobre a Gênese, em comemoração ao nosso primeiro aniversário, o aniversário dos Amigos Fraternos, primeiro ano de fundação. Hoje o nosso palestrante é o nosso irmão Francisco de Assis, e ele vai falar sobre a Gênese espiritual. Eu estou só esperando o nosso irmão entrar, para a gente começar as palestras, a série de palestras. Uma boa noite a todos, boa noite. E fiquem aí com a gente, porque a palestra hoje vai ser muito boa. E estamos muito gratos por ter conseguido, fazer nossa celebração do nosso primeiro ano aqui, com o nosso grupo, os Amigos Fraternos. Eu acho que nosso irmão já entrou. Vou só aceitar aqui para a gente começar a conversar. Boa noite. Boa noite, Francisco. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. E com você? Graças a Deus, tudo bem, graças a Deus. Muito feliz por estar iniciando a noite de hoje, esse ciclo de palestras de comemoração ao nosso primeiro aniversário, primeiro aninho do GEAF, do Grupo Amigos Fraternos, Grupo Espírita Amigos Fraternos aqui de Moreno. E é um prazer ter você essa noite aqui com a gente, tá? Para falar sobre todos esses assuntos que interessam tanto, não só os espíritas, todas as pessoas também não são espíritas, mas estão aqui para procurar conhecer um pouquinho mais, sobre a doutrina, sobre os aprendizados que Cristo deixou aqui para nós, e a gente está muito feliz com a sua presença aqui, viu, irmão? Muito obrigado. Eu que me sinto honrado, e mais honrado ainda com essas pessoas queridas que estão entrando, que faz tanto bem a gente. É verdade, é verdade. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Então, Francisco, a gente pode começar assim, eu posso fazer uma prece inicial, como a gente sempre faz, uma prece para iniciar e eu faço a prece final. Você faz a final, tá bom? Você fica à vontade. Então vamos lá, vamos começar, vamos fechar nossos olhos, vamos se conectar um pouquinho, nos conectarmos ao alto, ao nosso Pai, a grande energia, a força celestial que nos une, nos conecta, para que essa noite de hoje seja iluminada. Não iluminada só por nós que estamos aqui na frente da tela, para vocês que estão aí assistindo, todas essas casas, esses lares de vocês, suas famílias. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Nesse momento em que todo mundo precisa se separar, precisa se distanciar, mas que mais do que nunca precisamos nos conectar. E estamos aqui essa noite para nos conectarmos uns aos outros e para nos conectarmos a Deus, como sempre, perante a palavra, perante todos aqueles ensinamentos do Cristo, os irmãos espirituais, todos os nossos irmãos espirituais que nos orientam a chegar cada vez mais próximo de Deus. Que essa noite seja abençoada para todos nós. Que assim seja. Fique à vontade, meu irmão Francisco, para dar iniciado a palestra da noite de hoje, na santa e divina paz do Senhor. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Assim seja. E que possamos agora conversarmos um pouco a respeito dessa mensagem maior, desse conhecimento e dessa oportunidade. Nesse primeiro momento, quantas pessoas nós tivemos o contato, quantos aprendizados já tivemos, até chegarmos ao GEAF,
esse grupo espírita dos amigos fraternos. Amigos que a gente direciona uma palavra maior, porque o amigo é o diferencial que existe em nossas vidas. É a nossa capacidade realmente de se permitir a travar uma relação com todas as complexidades que existem, para que a gente entenda que ao longo desse tempo, quantas mãos foram estendidas a nós. E ao GEAF está aniversariando, ele que está completando seu primeiro ano de existência, a gente tem que dizer que quantas lágrimas nesse período tão desafiador foi enxugado graças às preces que o GEAF pôde transmitir. Quantas pessoas foram atendidas através da sua assistência social, mas quantas pessoas, espiritualmente falando, receberam a mão amiga, receberam o abraço fraterno, receberam o carinho, o consolo, o aconchego ao qual o ser humano, nesse instante, tanto necessita. Diante de tantas situações que nos deixam mais sensíveis, diante de tantos momentos angustiantes que nós estamos vivendo, diante das dores que hoje nos são impostas por uma pandemia que nos testa o tempo todo o tempo. Então, abre-se um grande espaço para a gente dizer, como fala na grande casa do caminho, quando chegava alguém e uma frase esculpida, o que buscais? E aí a gente fica perguntando a cada um que faz parte da doutrina, o que buscamos nessa doutrina? O que nós estamos querendo do Espiritismo? Porque o Espiritismo oferece todo tipo de recursos, todas as informações possíveis e nos concede todo tipo de oportunidade dentro da casa espírita. Seja no setor mediúnico, quando nós, médiuns, nos colocamos à disposição da espiritualidade para elevar os nossos sentimentos, para colaborar e contribuir com os nossos irmãos desencarnados. Ou com muitas vezes aqueles encarnados que se encontram aflitos, que se encontram vitimados pelas suas próprias inconsequências. E hoje recebem a perseguição ou a colheita do plantio realizado por todos eles. Então, nesse instante, a gente realmente faz uma visão daqueles que oportunizaram na evangelização infantil, quando a gente lembra que educa o jovem para não precisar punir o adulto. Ou quando a gente ainda, nas palestras públicas, montamos um imenso laboratório do invisível, que agrega todos aqueles seres para serem medicados, para serem cirurgiados nas cirurgias morais das nossas almas tão enfermas. E o grande médico que se coloca para todos nós é Jesus, o médico de homens, o médico de almas, das almas doridas, das almas aflitas, das almas sofridas, das almas que estão necessitando do bálsamo confortador desse mestre inesquecível, desse mestre que é realmente o mestre maior de todas as nossas vidas. Então, agradeço o convite e agradeço, acima de tudo, a todos aqueles que se encontram na hostes espíritas e que nesse momento são chamados para fazer a diferença. A diferença nas suas vidas e a diferença na vida de todos aqueles que vão se encontrar conosco, que se encontraram conosco ontem
que vão se encontrar conosco hoje ou que provavelmente vão se encontrar no amanhã. E nesse ponto de encontro, que nós possamos fazer realmente um oásis nesse deserto tão escaldante das paixões que ora vivenciamos. Então, que eu possa agradecer ao Grupo Espírita Amigos Fraternos e desejar os parabéns. E que esses parabéns, eles possam ser repetidos, não só hoje, em 2021, mas em 2022, 23, 40, 50 e tantos anos. Como a nossa querida amiga está dizendo aqui, que assim seja para todos nós. Então, vamos agora dar início ao nosso estudo. Eu que tive a grande missão de fazer a abertura desse trabalho com Jesus. Então, vamos agora agradecer a Deus. Ieda, boa noite. Graça, boa noite. Minhas queridas amigas, boa noite. E meus queridos amigos. Vamos agora partir para o estudo, ao qual nós nos colocamos para a sua realização. A doutrina espírita não é uma doutrina de crenças, fantasias e ilusões. Ela realmente é uma doutrina, acima de tudo, como Jesus já nos coloca, que ao final dos tempos, Janderci, Dona Janda, que ao final dos tempos viria ou iria ser enviado um outro Consolador, que ia repetir tudo aquilo que ele houvera falado e ainda um pouco mais. Porque diante de 2000 anos de espera, voltaria realmente um momento em que era necessário surgir o Consolador prometido e o cristianismo redivivo. Mas o Espiritismo, ele consegue, através das suas bases sólidas, nos oferecer importantes subsídios para o nosso aprendizado. Então, no estudo de hoje, que é da Gênese, a Gênese espiritual, é o capítulo 11, e foi-me colocado para eu trabalhar o item 1. Aquele que é o princípio espiritual, não é? Então vamos dar início a esse estudo, e para isso a gente vai fazer algumas colocações para que a gente entenda melhor. A Gênese é um dos 4 livros da Torá, que está junto, não é, com o Deuteronômio, está junto com o Levítico, e aí a gente tem a Gênese bíblica. Então, a gente precisa ter um entendimento por que esse livro foi colocado. O título do livro, no caso, é a Gênese, que é os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. E aí, esse livro, apesar de Gênesis ser relacionado com nascimento, com início, ele é o último livro que o senhor Allan Kardec pôde publicar, não é? Então, a Gênese, quer dizer os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a gente pode dividi-la em 3 partes, para o nosso aprendizado e para o nosso conhecimento. A Gênese, segundo o Espiritismo, os milagres, segundo o Espiritismo, e as predições, segundo o Espiritismo. Ou seja, é a visão do início, do nascimento, a visão dos milagres, de uma forma
coerente, racional, como o próprio senhor Allan Kardec já se reporta no livro dos Médiuns, falando sobre o do maravilhoso e o do sobrenatural, que ele vai desconstruindo essa ideia. Nós vivemos numa fase ao qual, ao longo dos tempos, a gente ainda não amadureceu. A gente somos muito crianças espirituais. E não ainda nos libertamos, como eu disse, das fantasias e das ilusões que a existência nos impõe. Nós vivemos uma materialidade muito grande. Nós vivemos muito agarrados, entendendo que essa vida é a vida verdadeira. Quando, na realidade, aqui é só uma passagem, é só um período de teste, é só um período de reafirmação do que durante o período que passamos na erraticidade ou no plano espiritual, em que foi demonstrado os erros que cometemos nas existências anteriores, mas principalmente na última existência que nós tivemos, e aí nós conseguimos perceber os desvios que cometemos, os desequilíbrios que realmente tivemos, as situações menos felizes, os nossos insucessos, os nossos fracassos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e ainda, não é, os sucessos e o crescimento que tivemos. Então, ao ser apresentado pela espiritualidade, isso aí tudo foi informado para a gente, foi tudo mostrado, foi tudo demonstrado. E a gente ainda lembra do livro Nosso Lar, não é? Que é um livro muito antigo, em que é trazido pelo espírito André Luiz, que foi apresentado por Emmanuel, ao qual ele mostra, ele abre um véu da questão do plano espiritual. E é interessante lembrar que existe um momento do livro em que, semelhante a uma televisão, os técnicos da espiritualidade, que são espíritos muito hábeis, muito habilitados, muito comprometidos com o trabalho e muito eficientes no que fazem, eles mostram para esses espíritos, através daquela tela, as suas existências, as suas experiências existenciais, os seus momentos que eles passaram aqui na Terra. Então, dá para entender que todos nós, sem exceção, tivemos a oportunidade de rever os nossos feitos e os nossos malfeitos. As situações felizes e as situações de desequilíbrio. Então, naturalmente, nós estivemos juntamente com técnicos que nos apoiaram, que nos ajudaram, que nos orientaram, que conversaram conosco e que demonstraram que nós teríamos muito mais a comemorar se tivéssemos seguido o caminho, se tivéssemos pensado mais em nossas escolhas, se tivéssemos feito aquela reflexão diária que o Espírito Santo Agostinho nos convida a fazer. Ao início de um dia, pedirmos naturalmente o apoio, a força, a colaboração, a cooperação de espíritos que vão nos ajudar durante aquele dia. Lembrar que nós precisamos agradecer a Deus pela oportunidade da existência e pedir a esses espíritos que nos ajudem. Nós temos o nosso espírito protetor, que nos protege, que nos auxilia, que nos intui, que nos ajuda nas nossas aflições, nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos desafiadores, vivendo as situações complexas e, principalmente,
diante das nossas colheitas, que são, às vezes, tão amargas, pela falta de critério nosso na nossa semeadura. Por esse motivo, Dora, querida, por esse motivo, nosso Senhor Jesus Cristo, esse mestre de amor e de bondade, ele nos reafirma que a semeadura ela é livre, mas a colheita não. Então nós devemos pensar ao longo logo no começo desse dia, de realmente pedir insistentemente que nos ajude e pedir que coopere conosco, mas pedir que a gente esteja receptivo às boas intuições, que a gente seja receptivo às influências, que a gente possa perceber o aviso, a orientação que os espíritos estão nos oferecendo. Então, nesse campo, a gente lembre que ao decorrer daquele dia, no seu final, nós devemos agradecer pelas experiências que travamos, pelas situações que tivemos, pelas realidades que nos deparamos, por todos os obstáculos, pelos desafios que são oportunidades para a nossa evolução espiritual. E quando a gente dorme, a gente, acima de tudo, agradece a Deus pelo dom da existência. Então, a gente precisa lembrar daquilo que eu falava, não é? No início. Que nessa questão, dividindo a Gênese em 3 partes, a Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo e as predições segundo o Espiritismo, a gente vai ter nesse campo, não é? Essa parte específica, que justamente vai ter no capítulo 10, que fala sobre, nessa última parte da Gênese segundo o Espiritismo, nós vamos ter 3 Gênesis, não é? No capítulo 10, a Gênese orgânica. No capítulo 11, a Gênese espiritual, que é a que a gente vai trabalhar na noite de hoje. E no capítulo 12, a Gênese mosaica. Nessa Gênese orgânica, o senhor Allan Kardec, juntamente com a orientação dos espíritos, sistematizando todo aquele processo de ensino, a gente vai ter a formação dos seres vivos, vai ter o princípio vital, vai ter uma parte que fala sobre geração espontânea, vai ter a escala dos seres orgânicos e vai ter o homem corpóreo culminando com isso. Já no princípio, na Gênese, que fala sobre Gênese espiritual, nós vamos ter o princípio espiritual, que é justamente a temática de hoje, a união do princípio espiritual e material, a hipótese sobre a origem do corpo humano, a encarnação dos espíritos, as reencarnações, as emigrações e as imigrações dos espíritos, a raça adâmica e a doutrina dos anjos decaídos, culminando com a perda do paraíso. E a última, que é a Gênese mosaica, o senhor Allan Kardec e a espiritualidade trabalham 6 dias que foram colocados, não é, como a formação do mundo e culminando com a perda do paraíso. Nesse campo, o senhor Allan Kardec fecha remontando, fazendo um paralelo para que a gente desconstrua aquela visão, desconstrua aquele entendimento. Gente, nós estamos numa doutrina de ciência com grande suporte filosófico e com as implicações morais. Não dá para a gente ficar ainda dentro do espiritismo com as visões da época do homem de Cro-Magno, do homem de Java, do Pterocarpo erectus. Nós precisamos entender que ciência é feita para pesquisa, para descobrimento
para análise, para desenvolvermos um entendimento mais claro, mais aprofundado, mais amplo, mais robusto sobre a transformação que esse mundo está. E se nós ainda estamos na época de Noé, envolvidos ainda entendendo de um Deus vingativo e cruel, nós estamos distantes da realidade. Entendemos ainda uma arca para colocar milhares de animais num espaço que não dava nem 100 animais. Gente, nós precisamos entender que o Espiritismo é a ciência que nos oferece a condição de entendimento mais amplo, uma condição mais robusta, mais com a substância, com a base sólida, com conhecimento que, naturalmente, aquele que adentra na ciência, na doutrina filosófica, com implicações morais, a gente vai entender melhor o que é o Espiritismo. Para que assim a gente não fique agarrado ao longo do tempo com situações tão fantasiosas, tão inocentes e tão ingênuas. E a gente, no século que nós vivemos, um século tecnológico, um século da mudança, um século de transformações, um século da ciência, nós vivemos um obscurantismo, como se estivéssemos na Idade Média. Pelo amor de Deus, aquele que é espírita precisa desconstruir essas ideias. Nós precisamos entender que se o Cristo é a segunda revelação, ele lança luz no passado e projeta luz no futuro. E através da informação desses espíritos venerandos, trazidos e sistematizados, organizados pelo senhor Allan Kardec, que nos oferece tantos subsídios, a gente começa a entender melhor essa questão da Gênese, aquela questão desse entendimento, de ainda pensar que esse mundo foi criado em 3 dias para o descanso de Deus no 7º. Me perdoe, meus amigos. É muita ingenuidade, muita imaturidade. É muito ainda falta de estudo, de conhecimento, para que a gente se liberte dessas incompreensões, desse primitivismo de pensamento, desse pensamento ainda tão atrasado e que às vezes vive tão arraigado ainda dentro do próprio centro espírita. Então a gente precisa vislumbrar novos campos, novos conhecimentos. O progresso é assim. Quando as pessoas dizem assim, no meu tempo, qual é seu tempo? O nosso tempo é agora. Não é ontem, não. E nem vai ser amanhã, é hoje. O nosso momento é agora. É o nosso momento, realmente. A gente não adianta ficar se lamuriando com o passado e nem projetando toda a nossa vida no futuro. Porque a gente não sabe se a gente vai chegar nesse futuro. Hoje, nós estamos entendendo que é necessário percebermos que o estudo, o conhecimento, a informação, a pesquisa vai nos oferecendo cada vez mais campos para que a gente entenda, a partir do princípio que o senhor Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir do momento que a gente vai entender a Gênese, que é o último livro do senhor Allan Kardec ainda em vida, encarnado, porque posteriormente, quando ele morre, vem a obras póstumas. Mas aí a gente vai entender o princípio espiritual, o estudo do princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? Gente, se a pessoa ainda entende Adão, formado de barro, e Eva de uma costela, como é que eu vou perder tempo com essas pessoas para falar sobre o princípio espiritual? Eu preciso saber que a natureza não dá saltos. Ele vai precisar viver essa realidade. Ele vai precisar entender um Deus vingativo, cruel. Ele vai precisar entender que existe um inferno.
para que ele possa ser queimado se ele não fizer a coisa certa. Então eu preciso respeitar e compreender isso. Agora eu não tenho que entender da forma que eles entendem, aceitar do jeito que eles aceitam, e estar nesse pensamento em que eles vislumbram viver nesse oceano que eles nadam. Nós precisamos entender que é necessário que a gente saiba o porquê eu sou espírita. Eu posso escolher qualquer caminho. Eu posso ser católico, espírita, budista, ateu, eu posso não ter religião nenhuma. Agora, ao defrontar-se com o espiritismo, eu preciso entender melhor os seus princípios. Quando a gente está falando do princípio espiritual, eu primeiro preciso entender quais são os princípios básicos do espiritismo. Entender que a existência de Deus é um dos princípios básicos. Mas esse princípio básico não é simplesmente, Deus existe, porque muitos entendem que Deus existe, muitos acreditam que Deus existe e muitos aceitam que Deus existe. Mas nós espíritas não temos uma concepção igual a muita gente. Nós precisamos entender que Deus existe, sim, mas o Deus que o Espiritismo me oferece, tem uma diferenciação muito grande do Deus que me ofereceram ao longo dos tempos. Eu preciso entender que Deus não é vingativo. Eu preciso entender que Deus não privilegia. Eu preciso entender que Deus não se equivoca. Eu preciso entender que Deus não perdoa, Deus ama. Como é que eu vou mandar o meu filho para as profundezas do inferno, para eternamente ser queimado? Quando eu envio um dos maiores espíritos, que é Jesus de Nazaré, mas que se tornou Jesus mundial, o governador da terra, para ensinar que devemos perdoar não 70, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que quer dizer 490, mas que quer dizer sempre. E como é que Deus envia seu mensageiro maior para a prática do perdão de sempre. E ele não perdoa. Então eu preciso entender que Deus é esse. É justamente quando aqueles fanáticos religiosos encurralaram Voltaire e chegaram para ele e disseram que ele era um ateu, era um materialista, era isso, era aquilo, aquilo outro. E depois dele, demoradamente, detidamente, ver tudo que ele era acusado, ele disse, calma, agora vocês vão ouvir. Porque eu vi cada um de vocês com as suas palavras chocosas, com as suas palavras agressivas, com as suas agressões, com as suas violências, com os seus pensamentos, com tudo que vocês achavam que tinha direito de me dizer. Agora, cabe a eu falar. E ele faz um discurso nada mais, nada menos do que 2 horas. Mas todo esse discurso, o fechamento é o que mais nos importa. Porque ele fechou de forma brilhante. Depois de uma elucidação do princípio da vida, da grandeza de toda a existência, da beleza de toda a criação. Ele encerra dizendo, não acredito no Deus que os homens criaram, mas acredito fielmente no Deus que criou os homens. Porque nós fizemos. E aí a gente começa a entender a maneira brilhante que ele fez. Porque como eu falava para vocês, de acreditar de um Deus que privilegia, que se vinga, que pune, que se ira, que não perdoa, nós criamos um Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Um Deus com todas as nossas tendências, um Deus com as nossas deformações, um Deus com as nossas angústias, com os nossos interesses mesquinhos e cruéis. Um Deus que não é mais elevado do que a gente. Um Deus que naturalmente
rivaliza com todos nós. E aí a gente precisa entender na desconstrução desse Deus quando a gente fala dos princípios básicos do Espiritismo. Então, a existência de um Deus, mas não de Deus da forma que os homens estão vendendo a retalho e a prestação, mas um Deus maior, que não está no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo, no Budismo, um Deus que está em toda parte, no coração de cada um, no sentimento natural de um Pai Criador. Então, a partir do momento que a gente começa a entender o que a gente está fazendo da doutrina, é justamente pela falta de entendimento. Então, a gente primeiro precisa entender Deus, da existência de Deus. Então, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando diz não quem, porque os filósofos, os cientistas, os estudiosos do pensamento faziam a indagação de quem é Deus. Quem é pessoa? Quando você diz quem é Zilda, quem é Heleno, quem é Ieda, quem pessoa? O senhor Allan Kardec sabiamente coloca quem é Deus. E aí a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária, não primeira, como algumas traduções, causa primária de todas as coisas. Porque se eu digo causa primeira, vai ter também uma causa segunda, uma causa terceira, uma causa quarta. Então, a causa primária de todas as coisas. Entendendo a existência de Deus, entendendo a comunicabilidade dos espíritos. Porque se esses espíritos, onde quer que estejam, eles têm um trânsito conosco e eles têm a possibilidade de nos endereçar seus pensamentos e as suas falas. Então, a gente precisa entender na comunicabilidade do espírito por seres dotados de uma faculdade não privilegiados, mas seres compromissados, que são justamente aqueles que são chamados médios, aqueles que são alguns capazes de escutar, alguns capazes de ver, os próprios videntes. Mas o vidente, cada um no seu grau, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, porque alguns videntes vão ver somente alguma presença, como se tivesse uma coisa borrada e manchada. Outros vão ver alguns detalhes e outros vão ver nitidamente. Ou aquele que escreve através da mediunidade de psicografia, ou aqueles que são psicofônicos, que vão trazer, entre aspas, a voz dos espíritos. Ou aqueles que vão trazer as curas, as materializações, ou tantas e tantas formas que a mediunidade oferece. No entanto, sabendo se detentor dessa faculdade, não o torna melhor do que ninguém. Se torna mais comprometido e mais compromissado com a responsabilidade de servir. Então, comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade dos mundos habitados, porque Deus não ia conceber um universo com trilhões de planetas e apenas um dos mais acanhados que existe no sistema solar, ele iria dotar de habitações e de seres que viriam habitar esse local. Com certeza, isso é ignorância e uma incoerência. Ou quando a gente ainda vê a questão da própria reencarnação, que é justamente a grande oportunidade, não castigo, como alguns dizem, mas a oportunidade de, na pluralidade das existências, a gente ir existindo, modificando, transformando. E na outra questão, quando a gente lembra um dos outros princípios, que é a questão da evolução, a lei da evolução. Então existe muito mais, mas a gente precisa entender melhor os princípios básicos da doutrina, para poder entender
Se é básico, se é base, se oferece realmente uma base, eu preciso me deter neles. Eu preciso compreender, eu preciso refletir, eu preciso pesquisar, eu preciso analisar, eu preciso buscar o entendimento. Eu preciso buscar o conhecimento. Eu preciso entender melhor. E aí, na própria Gênese, quando fala no princípio espiritual, eu também vou remontar ao livro dos Espíritos. Quando, na parte primeira das perguntas e respostas, que fala das causas primárias, nós precisamos entender não só o que é Deus, mas também o que são os Espíritos. E os Espíritos são os seres inteligentes que povoam todo o universo. E quando fala todo o universo, é todo o universo mesmo. Todos os planetas, todas as estrelas, todos os locais existem seres correlatos em condição de viver no sol que é tão quente. Ou num sentido contrário, em planetas que são tão frios. Não importa, porque nós criamos a materialidade como forma, como critério, como base. Nós precisamos entender que o espírito, ele não tem essa percepção. Ah, mas espera aí, Francisco, mas já aconteceu de numa reunião mediúnica um espírito dizer que estava com frio. Vai aparecer espírito que vai dizer que está com frio. Vai aparecer espírito que vai dizer que está com fome. Vai aparecer espírito que vai dizer que está com sede, com dor nisso, com dor aquilo. Como muitas vezes vai aparecer tantos e tantos tipos. Mas isso aí é tudo fruto mental, da realidade existencial, do momento aflitivo, da condição evolutiva, ao qual ele está tão materializado, como vai aparecer espíritos agarrados nas suas casas, ao qual eles já saíram, mas eles começam a se revoltar, como aconteceu uma situação muito particular. Um espírito que estava revoltado com a família, que estava quebrando a sua casa, o seu patrimônio, que estava retirando os azulejos que ele tanto se esforçou para colocar, que estava quebrando todas as paredes da sua casa, que na realidade ele não conseguiu se libertar. Então a dor é moral, não é física. Ele não tem sede porque está realmente com sede de água. Ele não tem fome porque ele não está necessitando de alimento material. Ele não tem frio porque está precisando de um agasalho, de um cobertor. Ele tem fome, frio e sede do sentimento de amor e da solidariedade que todos nós precisamos exercer. Não só com os encarnados ou com os desencarnados, mas com todos, sem exceção. Aquele, às vezes, que a gente atende no centro, em que a gente olha e sente tanta piedade, mas quando chega em casa, a gente não consegue ter o mesmo sentimento pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pela nossa mãe, pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, pelo nosso desafeto. Mas, Francisco, pelo desafeto, pelo inimigo? Claro. Porque Jesus diz, se tu amas apenas quem te ama, tu não tem méritos nenhum. Nós precisamos lutar para amar aquele ser mais difícil. E falando sobre o princípio espiritual, existe um princípio material e um princípio espiritual. E agora é que a gente vai dar nó na cabeça de muita gente. Porque, gente, que aquele princípio material, aquele ser vem desde as larvas, a evolução das espécies, até se tornar no que hoje nós vislumbramos
da nossa fauna e da nossa flora. Temos também o princípio espiritual, ao qual a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa ser demonstração do mesmo. O modo da existência do princípio material é, de certa forma, uma verdade, como é colocada no livro A Gênese, axiomática. E o que é que isso quer dizer, essa palavra axiomática? Quer dizer incontestável. E aí a gente entender que é uma verdade incontestável, inquestionável, esse princípio material e o princípio espiritual. A gente precisa entender mais sobre esse princípio para o entendimento melhor de que muitas vezes ele cita a distinção entre um movimento de um sino que o vento agita e é acontecido, e diferente de uma pessoa tocando aquele sino. É diferente quando o vento bate e o sino toca. Quando uma pessoa está dando aquela quantidade de batidas para que as pessoas se guiem, demonstrando naturalmente uma intenção, um chamado, uma informação. Meus queridos amigos, quando a gente lembra da mensagem do Senhor Allan Kardec e de um dos grandes continuadores, quando a gente lembra do Senhor Leon Denis, quando a gente lembra também da evolução anímica, quando a gente vê o Senhor Gabriel Delane, e a gente fica perdendo tanto tempo com coisas tão pequenas, vivemos milhões de existências, e desde o período em que estávamos desenvolvendo esse princípio inteligente, quando lembramos aquela célebre frase, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, mas desperta e acorda na parte hominal. É quando vai ser executado depois de milhões de formas esse princípio. O que cabe também a gente entender que um dos princípios básicos da doutrina é a evolução. Ninguém veio aqui para sofrer, ninguém veio para o martírio, ninguém veio para a dor. Nós viemos para nos libertarmos, para sermos realmente donos e senhores da situação. Somos escravos de um passado que não podemos modificar, mas somos senhores de um presente e detentores das potencialidades necessárias para uma modificação de um futuro. Nada é predestinado, nada tem que ser, tudo pode ser. E se nós viemos aqui para descobrirmos de onde viemos e para onde nós vamos, a grande contribuição da doutrina nos esclarece que nós viemos do mundo espiritual, do plano espiritual, e para lá retornaremos. E vamos ter a importante tarefa de desenvolvermos as habilidades necessárias para o nosso crescimento. Não só hoje, mas como sempre. E aí a gente vem se arrastando. Quando se fala no princípio, como foi que aconteceu? Como são criados os espíritos? Os espíritos são criados simples e ignorantes. Mas eles são criados simples e ignorantes. Simples na própria compreensão. Ignorantes desconhecendo. Mas eles vão se tornar um dia espíritos puros. Mas é preciso saber que todos os dias nós somos convidados à modificação, à tão falada reforma, que os espíritas falam tanto nessa reforma moral.
nessa reforma íntima. E alguns espíritas deram a loucura de chegar a um plano de regeneração. E eu fico dizendo, a gente nem saiu do plano de provas e expiações. Como é que a gente vai chegar na regeneração? Não porque nada. Quando a gente estuda o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, a gente vai entender que a proposta de regeneração é totalmente diferente a essa realidade que ora estamos vivendo. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui para vivenciar uma realidade, para transformar certas condições e certas realidades, e para se fazer parte como instrumentos condutores, não criando isolantes de barreiras e nem fazendo aqueles discursos em cima de púlpitos de centro, fazendo púlpitos em fóruns, em seminários. E quando é agora na pandemia, o que ficou exacerbado em cada um de nós foi as duas maiores chagas que o Espírito Verdade pergunta, que o Espírito Verdade nos coloca, confirma, reafirma, ratifica. Quando o senhor Allan Kardec pergunta e indaga quais são as duas maiores chagas da humanidade, e Verdade explica que as duas maiores chagas são o orgulho e o egoísmo. E o que a gente viu nesse período de pandemia foi o orgulho exacerbado, foi o egoísmo da gente não colocar máscaras, porque incomoda, mas a gente pode matar o outro, a gente pode disseminar o Covid-19 simplesmente porque incomoda. É uma falta total, não de sensibilidade, mas uma falta total de vergonha. Nós deveríamos ter vergonha de dizer para a gente que a gente não gosta de usar máscara, que a gente não gosta não, eu posso não gostar, mas eu uso todo o tempo e o tempo todo, porque eu quero preservar meus pais, eu quero preservar minha mãe, eu quero preservar meu próximo, eu quero preservar meus amigos, eu quero preservar todas as pessoas. E hoje, a gente não acordar para um momento maior de entendimento, de sensibilidade. E o orgulho que nós temos é de ter feito escolhas erradas e não admitir de jeito nenhum. Se tornar implacável, cruel, desumano. Mais de 500.000 pessoas morrendo. E a gente fazendo de conta que não é com a gente, que a gente não tem nada a ver com isso. Nós somos responsáveis. E a gente ainda fala de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Evangelho para quem? O Evangelho, a boa nova, a boa notícia de Jesus. Eu vou relembrar, para encerrar, no túmulo do senhor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaillon, quando foi convidado o senhor Camille Flammarion, o grande cientista estudioso, quando ele é chamado para o seu discurso, e ele fecha também de forma brilhante. Aqui jaz o homem, Hippolyte Léon Denis Arrivaillon, e utilizou o pseudônimo que ficou conhecido como Allan Kardec. Mas poderíamos colocar também como bom senso encarnado o seu nome. Só que o bom senso encarnado, parece que o bom senso do Espiritismo foi enterrado junto com o senhor Allan Kardec. E nós, que falamos tanta de caridade, de tanta de benevolência, não estamos fazendo nada disso. Estamos insensíveis à dor do outro. Estamos nos comprometendo
Porque nós espíritas, como aquele livro tão comum, mas que eu gosto do título, a gente não tem como dizer, ah, se eu soubesse, porque nós sabemos. E sabemos muito. Vemos grandes baluartes, grandes medalhões do Espiritismo, que eu vi agir de uma forma grosseira, atacando até vacina, atacando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pelo amor de Deus, atacando o Instituto Butantan, que foi visitado por Albert Einstein, a Fiocruz. E onde é que existe essa ciência espírita na cabeça dessas pessoas? O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. A gente ficou dissociado da ciência? A gente divorciou-se da ciência? A gente está de mal da ciência? A gente precisa saber o que é espiritismo para dizer que é espírita. E não simplesmente ficar enfurnado dentro de reunião mediúnica, ouvindo tudo que os espíritos dizem, achando que é espiritismo. Achando que estão fazendo alguma coisa pelo espiritismo. A gente precisa acordar. Acordar e despertar. Porque aqui muito foi dado, muito lhe será cobrado. E o espiritismo dá muito. Não é pouco, não. Muito mesmo. Então, hoje, eu quero agradecer a Deus e aos espíritos amigos que muito me oportunizaram a buscar no livro dos espíritos, a buscar na Gênese, a buscar no céu e inferno, a buscar em obras póstumas, a buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, a buscar no livro dos médios, todo esse material, a buscar no principiante espírita, a buscar no que é o Espiritismo, a buscar em tantas obras oportunas para que eu possa entender melhor o que é o Espiritismo e assim entender melhor qual o meu papel quando eu me arvoro a dizer que sou espírita. Não achando que eu sou melhor que ninguém, mas acreditando que o dever nosso cabe ao papel de dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita por duas coisas. Pela sua transformação moral e pela seu esforço para dominar suas más inclinações. Mas parece que as pessoas, ao invés de ouvir esforço, ouviram que nós devemos dar em sancha, dar livre expansão às nossas más tendências e às nossas más inclinações, provocando desamor, o egoísmo que reina numa hipocrisia só que a gente observa nesse movimento. E para encerrar, eu vou encerrar com a seguinte frase. Deixa eu tomar só um pouquinho d'água. Chegou a hora. Depois eu faço a prece. Depois que você der os avisos aí tudinho. Quando perguntaram ao senhor, a um grande seguidor de Kardec, o senhor Leon Denis, perguntaram qual será o futuro do Espiritismo. Como o Espiritismo, ele é baseado em sólidas bases, mas o que está perguntando é o movimento espírita. E o senhor Leon Denis disse, o Espiritismo será aquilo que nós fizermos dele. E, infelizmente, o que estamos fazendo é terrível diante de tudo que poderíamos fazer por esse movimento espírita. Muito obrigado. Brandali, Zilda, minhas amigas, minhas queridas amigas.
Eu passo agora a você e depois você me passa para eu fazer a prece. Infelizmente, né, Francisco? A gente já está terminando, mas foi um prazer te ouvir, né? É muito bom, né, saber que existem pessoas que falam não só com o conhecimento, mas com a emoção, né? Elas têm a emoção de falar sobre o espiritismo, né? Falam com o coração. E você é uma prova viva de que o espírito ele deve trabalhar não só com a fé rasa, mas a fé raciocinada e também com a emoção, com o sentimento. Né? Então, eu só tenho a agradecer por essa palestra maravilhosa. Ótimo ter aberto, né? A gente abriu com chave de ouro, né? Com você aqui no nosso ciclo de palestras de aniversário desse mês. Só tenho a agradecer e em nome do GEAF, o nosso muito obrigada, gratidão. Esperamos te ver aqui outras vezes, né? Para a gente dar continuidade aí a essas palavras maravilhosas. Muito obrigada, Francisco. Tenha a palavra, pode encerrar, né? Fazer a oração final e ficar aqui o nosso agradecimento em nome de todos que fazem o GEAF. Nessa noite de luz, nós possamos agradecer por esses momentos. Divino Mestre Jesus, fonte inesgotável de sabedoria e de luz, que possamos nesses instantes, ao qual a espiritualidade nos contempla e nos brinda, com todas essas bênçãos e com todas essas dádivas, com todas essas luzes ao qual nós estamos recebendo, em todas as partes, onde quer que estejamos. Que esse clarão renovador que a doutrina oferece possa nos fazer realmente fortalecidos diante das mensagens de vida eterna. Que essa mesma paz que recebemos aqui possa ser levada onde quer que nós estejamos. Que esses fluidos, esses bálsamos, essas bênçãos, essas energias, tudo isso que contribuiu para que essa atmosfera fosse uma atmosfera de encontro, de estudo, de reflexão, de análise, de avaliação, possamos nós ter o entendimento que estamos juntos nessa caminhada e que os espíritos protetores nossos, que nos protegem, que nos guiam, que nos influenciam, que nos amam, possa nosso pensamento também ser para eles. Eles que são tão dedicados, tão persistentes no bem, no sentido de cumprir com suas tarefas, que nós possamos ser como eles, ou pelo menos nos basearmos no seu exemplo de dedicação e de desinteresse. Não esperando a nossa retribuição, mas eles atuando para o bem comum, nosso e da própria coletividade. E nessa noite, que a luz da espiritualidade amiga nos envolva, nos proteja, nos fortaleça e nos conceda a divina paz para todos aqueles que se encontram em situações mais dolorosas do que as nossas. Então eu peço que todos aqueles que estão internados com Covid, com todos aqueles que estão entubados, que todos aqueles que estão passando por situações com Covid, mesmo dentro de casa, que Deus possa os ajudar, que a espiritualidade possa chegar até eles e assim que Jesus e que os espíritos amigos possam balsamizar todos eles e que eles possam ser renovados e auxiliados, não só hoje, mas para sempre. Muito obrigado, Mari. Cheirinho no coração. Obrigada a todos que compareceram aqui a essa palestra e que também participaram, né? O público hoje foi maravilhoso, muito assíduo, né? Foi ótimo, viu? Nossa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada novamente, Francisco. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Ficar com Deus. Tchau.